Abra a vossa Bíblia, meus amados, livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Tema de hoje: a perseguição promove a evangelização. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Presta bem atenção nessa exceção ali, viu? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Podeis assentar, meus amados. Aleluia. A evangelização, a perseguição. Pastor, uma pergunta para os irmãos, antes de nós começar esse estudo. Versículo 1: começou-se uma perseguição, toda a igreja se dispersou, exceto os apóstolos. Aí eu pergunto para você, por quê? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Vou fazer agora que nem os pregadores profissionais. Pergunta para o irmão que está do teu lado aí, essa pessoa cheirosa aí, nesse caso, não achar, por favor, pastor aqui, entendeu? Pergunta para esse irmão que está do teu lado, por que os apóstolos não se dispersaram? O outro versículo diz que, versículo 2 diz que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Grande pranto. Deixa eu achar um negócio aqui para os irmãos. Quantos cristãos ainda carregam lenço na sua Bíblia? Você sabe qual é o sinônimo de lenço na vida do cristão? Você sabe qual é o sinônimo de lenço na vida de um crente? Qual é o sinônimo de um lenço na vida de um crente? O diácono Johnny estava na aula hoje, nós falamos muito sobre isso. Sinônimo de lenço na vida do crente é sinônimo de quebrantamento. Tem muito crente que carrega a Bíblia hoje, conhece a Bíblia de capa a capa, sabe fazer tudo, que não consegue mais é ter coração quebrantado. Não consegue mais chorar, não sente mais a presença de Deus, não tem sensibilidade. Cadê teu lenço, meu irmão? Pastor, não sabia, então agora você sabe. Carrega um lenço, e quando você está sentindo a presença de Deus, eu sei que não vai dar um lenço, então carrega dois. Se não tiver um lenço, carrega uma toalha. Faça alguma coisa. Você precisa ter o coração quebrantado. As perseguições hoje não te faz mais chorar, então tem alguma coisa errada. Porque quando você é perseguido, se você em vez de chorar, em vez de ir aos pés do Senhor chorar, você vai brigar, você vai arrumar confusão, então é falta de lenço na tua vida. Porque o
crente quando é perseguido, o crente quando está em luta, o crente quando está na dificuldade, a única coisa que ele sabe fazer bem feito é dobrar os pés do Senhor e clamar. Aleluia. E clamar: Deus, tenha misericórdia. Aí você vê vitória. Nós vemos a igreja, a perseguição promove a evangelização. Eu vejo o evangelho de Jesus Cristo, é mais do que uma ideia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que a igreja precisava testemunhar além das fronteiras. A igreja precisava testemunhar. O próprio presbítero irmão Fábio pediu ao pastor a resposta dessa pergunta, exceto os apóstolos, está lá no capítulo 1, versículo 8. Porque ela diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, sede, casa. Quem é que não gosta de servir a Deus em Jerusalém? Jerusalém é a casa, meu Deus do céu, aqui nós temos conforto, nós temos tudo, aparelhado de som, nós temos tudo. Nossa, conseguimos até cantar bem. Tem alguns intrusos aí que tentam cantar junto com nós, mas conseguimos cantar bem. Maravilha. Agora vamos para além das fronteiras. Vamos para um lugar onde é fora da nossa zona de conforto. Aí o negócio, o caldo engrossa, como diz o outro. Porque é muito fácil falar, eu quero ver agir. É muito fácil dizer que sente, eu quero ver botar em prática. É muito fácil dizer que tem espírito, eu quero ver você fazer o espírito funcionar na íntegra. Estamos falando de Atos 1:8, que diz: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Jerusalém é casa. Jerusalém e Samaria. Opa, Samaria, ninguém queria pregar em Samaria. Vocês vão ver quem é que foi pregar em Samaria. Ninguém gostava dos samaritanos. Ninguém queria, exportava caminho, não queriam ir para Samaria, mas tinha que passar por Samaria. Samaria, Judeia e até os confins da terra. Capítulo 8 é uma dobradiça do evangelho. Alcança Samaria, povo meio judaico e meio gentílico, povo misturado. No capítulo 9, pastor, nós vemos aqui, capítulo 7, a igreja em Jerusalém. A igreja está dentro de Jerusalém. No capítulo 8 nós vemos a igreja passar por uma perseguição e a igreja começar a sair fora de Jerusalém. E quando você começa a sair fora da tua zona de conforto, você vai dar de cara com os samaritanos, povo que não são da tua zona de conforto, povo que não são da tua família, povo que não são teus amigos, povo que não são da tua linhagem. E aí, pastor, você vai ter que evangelizar esse povo. Por quê? Jerusalém, Samaria e aonde, pastor? Capítulo 9, nós vemos a igreja chegar até os gentios. A era gentia. Agora eu vejo a igreja. A perseguição, ela promove a evangelização. A perseguição, quando eu vejo, é um vento que atiça o fogo do Espírito. Você quer ver a igreja crescer? É ter perseguição. Você quer ver a igreja se espalhar? É ter perseguição. Se não tem perseguição, a igreja se acomoda. Ninguém vai orar. Imagina, irmã Rosa, se você não estivesse passando por essa prova, você estaria na zona de conforto. Não, Deus permite certas provas. Para quê? Para nós clamar, confiar, acreditar, porque Ele vela pela palavra dEle, mas a palavra dEle só se cumpre se nós acreditar e confiar. Não adianta o presbítero irmão, a dupla Shalom vem aqui cantar: eu profetizo vitória, 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 e você: eu recebo, mas não acredita em nada. Mas eu recebo. Você tem que acreditar na vitória. Você tem que crer na vitória. Pastor, para crer na vitória, você não conhece o tamanho da minha luta, mas eu conheço o tamanho do teu Deus. Pequenininho assim a tua luta, do tamanho do meu Deus. Não se mete com o meu Deus, porque Ele faz da tua luta aí um saque
vejo o martírio de Estevão, que nós estávamos falando até no último culto, a morte daquele diácono, provocou a perseguição desembocou na dispersão, e a dispersão resultou em evangelização. A igreja se espalhou, foi um para lá, mas eram crentes. Aonde chegava um crente, pronto, já começa a linguagem muda. Aonde chega um crente, Diácono Luiz, a conversa muda, entendeu? Porque o crente não murmura, o crente não fala mal de ninguém, o crente só sabe falar de Jesus. Se chegar um crente perto de você e começar a falar mal do A, B e C, começar a cozinhar o teu irmão, pode ter certeza, não é crente. Não é crente, não é cristão. É murmurador. Sabe o que é murmurador? O murmurador é aquele que faz ato de feitiçaria, porque a murmuração é ato de feitiçaria, está na Bíblia. Então, se você está conversando com um murmurador, vocês estão entrando numa mesa de centro de macumba, para falar bem a verdade. Agora, sentar com o crente é bom. Nossa, sentar com o crente é a Bíblia de cima e embaixo. Maravilha de Deus. Você sabe por que Jesus foi preso? Você sabe quantos prédios? Você sabe por que? Bíblia, pá. É tão bom sentar com o crente. Viagem de Oroquento a Macai, né? Viagem de Oroquento a Pilueto, tu nem percebe, porque é Bíblia do começo ao fim. Agora, quando nós vemos o primeiro lugar, destacamos aqui 3 pontos interessantes da perseguição. Primeiro, nós destacamos a morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 a 3, destaca isso. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes, mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revelação espiritual, quando a igreja largou as fronteiras em direção aos confins da terra. Pastor, imagina a nossa igreja ser a igreja de Jerusalém, e agora pronto, veio aí as autoridades, arrancaram Estevão daqui do meio da igreja e apedrejaram ali na praça. Meu Deus, acaba, cara, né? Nosso diácono. E era aquele diácono que ajudava nós naquela área. Era aquele diácono que nos ajudava. Era aquele diácono que, meu Deus, e agora mataram o nosso Estevão. E nós olhando no ponto de vista humano para Estevão, em vez de olhar no ponto de vista divino para Estevão. Nós pensando, meu Deus, essa semana, esse ano foi um ano de muitas das vezes a gente pensa, né, porque aconteceu alguma coisa mais forte, perdemos um membro da família, perdemos alguém, aconteceu isso, batemos o carro, meu, se acidentou, ai Jesus, aí no final do ano, muitas das vezes a gente vai dar um testemunho e fala assim, esse ano não foi um ano muito bom para nós, será? Será que esse ano para Deus não foi bom para a tua vida? Será que Deus falaria diferente com você? Deus falaria bem assim, esse ano foi o ano que eu mais consegui trabalhar na tua vida. Esse ano foi o que eu mais consegui te quebrar. Esse ano foi o que eu mais consegui tirar o teu eu e botar mais eu na tua vida. Esse ano foi o que eu mais consegui te fazer dependente de mim. Esse ano foi o que eu mais consegui trabalhar, porque na tua dificuldade tu deu espaço para mim te ajudar. Aí você chega no final do ano e diz assim, meus irmãos, esse ano não foi muito bom. Sabe por quê, irmã Flávia? Porque as pessoas estão acostumadas a dizer assim, esse ano foi bênção, por quê? Porque eu consegui comprar uma casa, porque eu consegui comprar um carro, porque eu consegui fazer isso, porque eu me formei na faculdade, porque eu fiz isso. Isso para Deus não é nada. Para Deus o que vale é você chegar diante de Deus no final do ano e dizer, esse ano eu consegui ganhar uma alma. Aleluia. Esse ano eu consegui salvar um filho. Esse ano eu salvei o meu marido. E manda gaçoiana. Isso vale a pena. O resto não tem valor aqui. O resto é traça, é ferrugem, crói. É verdade, aleluia. Pastor, quando eu vejo a morte de Estevão, com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja, mas a perseguição é como vento
em relação à semente, apenas espalha. Pastor, o vento faz o quê? Se eu tivesse talco aqui, eu ia fazer bem assim, ó. O vento espalha, irmão Serginho. O vento espalha, nós somos sementes. O vento da perseguição fez assim na igreja primitiva, espalhou pela face da terra todos os cristãos, e aonde caía um cristão, ali brotava uma igreja. Veio cair cristão aqui na Austrália, aqui em Roquento, aqui em Biluíla, lá em Macai, e está espalhando ainda, e está se abrindo igreja. E aonde tem um cristão tem uma igreja. Pastor, é perseguição. Quando eu vejo a igreja, eu vejo algo interessante. Quando Calvino diz que os apóstolos não fugiram de Jerusalém, porque é um dever de um bom pastor dar a vida pelas suas ovelhas, em defesa, quando elas são atacadas por lobos. Está aí a resposta da pergunta. Por que os apóstolos não fugiram de Jerusalém? Por que a igreja fugiu e a liderança não fugiu? Por que isso? Porque é dever de todo líder estar ali na frente da batalha e, se possível, morrer pela causa. Não fugir. A perseguição da igreja começou em Jerusalém, espalhou como sempre espalha, mas hoje nós temos muita liderança frouxa. Hoje nós temos muitos líderes que não pode dar um ventinho, ele já, meu Deus do céu. Líderes oscilantes, crentes oscilantes. Se dizem pentecostal, mas quando dá um ventinho, meu Deus, são os primeiros. E os liderados estão observando, meu Deus, e quer ser líder, mas está na fuga. Por que a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 1, a igreja toda fugiu, exceto os apóstolos? Porque os apóstolos eram os líderes da igreja, eles tinham que estar ali, se possível morrer mais um, mais outro, mas eles tinham que estar ali firme, para se cumprir aquela palavra que diz, o bom pastor, ele dá, entendeu? Um já tinha ido, e era diácono. Os apóstolos estavam ali. E esses sinais seguirão aos que creem. Se beber coisa mortífera, não fará mal algum. Entendeu? Pisarão nos demônios, pisarão na serpente, e ela morderá, não tem problema. A serpente pode morder tua carne, que não pode matar teu espírito. A serpente mordeu a carne de Jesus também. Ele foi para a cruz, sofreu, perdeu sangue, levou profetada. Por que nós não podemos sofrer alguma coisa? Por que muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós nos entregamos? Não nos entregamos, não. Porque o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, Jesus não se entregou. Mesmo caído no chão com a cruz por cima dele, ele ainda tentava se levantar. Ainda bem que tinha um centurião ali meio sensível, que viu que ele não estava conseguindo se levantar, chamou alguém para ajudar. Se Jesus não conseguiu fazer sozinho, carregar a cruz, como Marcelo, quem somos nós? Super-homens? Não. Deus sempre vai preparar o Simão Sirineu para estar do teu lado. Sempre vai, e às vezes Deus prepara alguém que tu nem conhece, alguém que tu nem imagina, vai se encostar do teu lado e vai dizer, eu vou te ajudar a carregar essa tua cruz. Pesada, né? Eu vou te ajudar a carregar. Às vezes nós esperamos de amigos, nós esperamos de colegas, e essas pessoas muitas das vezes só querem saber o peso da tua cruz, a largura da tua cruz, o comprimento da tua cruz, qual é o tipo da madeira que fizeram a tua cruz, da onde veio essa tua cruz, por que você recebeu essa cruz, qual é a intenção da tua cruz. Olha os amigos de Jó. Os amigos de Jó ficaram 7 dias olhando para Jó e dizendo assim, é pecado, não é pecado, talvez isso, não, Deus vai preparar um Simão Sirineu, que ele vai lá e vai carregar a tua cruz. Sabe o que é carregar a tua cruz? Ele vai lá e te picar. Agora o negócio é comigo. Pastor, quando eu vejo aqui a perseguição, eu vejo que Lucas registra lá no capítulo 8, versículo 3 de Atos, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, tá? Lucas registra que Saulo assolava a igreja. Lê lá para nós, capítulo 8, versículo 3.
Saulo assolava. Pastor, o mesmo Saulo que guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão. Saulo era aquele camarada, irmã, que ele tinha os seus capatazes, era capataz de fazenda, ele tinha os seus carrascos que andavam com ele, né? E ele fazia bem assim, ó, matamos Estevão, matamos Estevão. Quem matou Estevão aqui? Ah, fui eu que matei, pois é, dá as vestes de vocês para cá. Dá as vestes de vocês para cá. Por quê? As vestes de vocês vai servir de testemunha lá no meu closet, entendeu? Hoje, se fosse nos dias de hoje, irmã Clédis, seriam os soldados, suas fardas e seus nomes, suas identificações. Dá aqui tua identificação, aqui, dá aqui tua carteirinha de identificação. Tá aqui, carteirinha. Vou guardar a carteirinha de quem matou fulano de tal. Vou guardar. Se fosse nos dias de hoje, carteirinha. Daqui a carteirinha do soldado tal, carteirinha do soldado tal, carteirinha do soldado tal, carteirinha. Ei, o que vocês fizeram? Nós acabamos com o grupo do círculo de oração. Aqui, vou guardar. Vocês vão ficar aqui. São testemunhas. Daqui. Saulo testemunhava de quem matava. Tem gente que gosta de matar. E tem gente que gosta de propagar quem matou. Cuidado. Tem gente que gosta de matar. E tem gente que gosta de fazer propaganda de quem mata. Saulo era uma pessoa que mandava matar e depois fazia a propaganda de quem matava. Agora eu vejo algo interessante aqui na Bíblia, falando, capítulo 7, versículo 58, conta isso aí, tá? Que Saulo guardava as vestes de quem apedrejou Estevão, consentiu na sua morte, capítulo 8, versículo 1, agora assolava a igreja. Irmão, sabe o que o verbo assolar significa? No hebraico, ali do capítulo 8, versículo 1, olha só, o verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando a sua vítima. Era essa forma brutal, irmão Flávio, que Paulo entrava nas igrejas e pegava os crentes. Por isso que a Bíblia diz aqui, Saulo assolava. Essa palavra assolava, lá no original, significa o que, pastor? Descreve um animal selvagem despedaçando uma vítima. Você já viu um animal selvagem despedaçando uma vítima? Ainda mais aqui na Austrália, né? O verbo lumaico expressa uma crueldade sádica e violenta. Segundo o escritor, a palavra utilizada no grego se aplica a um javali que entra numa vinha para destroçá-la, ou uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorá-la. Assim significa a palavra assolar. Então imagina quando Paulo entrava na igreja, ouvia o crente, irmã Zélia, como ele não ia com força para tentar matar esse crente, como uma fera saltando em cima da sua presa para estraçalhar. Pastor, não sabia disso? Pois é, por isso que a Bíblia diz, cresçamos na graça e no conhecimento. Quando eu vejo a palavra de Deus falando aqui, o escritor ainda diz que a palavra era usada para injúria física, particularmente e causada por animais selvagens. Essa palavra, assolar, era usada para ataques de animais selvagens. E aqui o escritor Lucas colocou na atitude de Paulo com a igreja. Paulo assolava a igreja. Então você pode imaginar como é que a igreja sofria no passado, né? Agora eu vejo, Saulo não poupava nem mesmo as mulheres. Opa, sobrou, 2 minutinhos, não se preocupe. Saulo não poupava nem mesmo as mulheres, também as lançavam nas prisões. Não era só os homens não. Por que as mulheres também? Porque as mulheres daquela época, as mulheres que não eram cristãos, ninguém se preocupava, mas as mulheres que se convertiam ao cristianismo, ela adquiria o seu espaço de novo por honra, o espaço que Jesus lhe concedeu. Aí elas começavam a falar, começavam a pregar, começavam a profetizar e começavam a frequentar cadeias também. Entendeu? Quando eu vejo a palavra colocava as mulheres, ela busca a prisão e a morte das suas vítimas em Jerusalém e fora dela.
a igreja, pastor, Gálatas capítulo 1, versículo 13, olha o que diz lá, Gálatas capítulo 1, versículo 13, exterminando os que invocavam o nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 13, bem alto. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Assolava de novo. Ei, aqui Gálatas está falando, Paulo está testemunhando de si mesmo. Aqui em Gálatas, Paulo já está escrevendo a igreja de Gálatas. Paulo está dizendo assim, ó, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Ei, vocês sabem como é que era a minha vida no passado. Se eu fosse dar o microfone para cada um aqui, irmãos, misericórdia. Alguns dos irmãos se conheceram no passado. Tem alguns irmãos que ainda ouvem até hoje. Foi você que me ensinou, foi você que fez ele, pois é. Paulo também tinha esse espinho na carne. E ele fala aqui no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. O judaísmo era porque Paulo era um doutor da lei, ele era um fariseu, ele entendia que Torá só não conseguia viver. No judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e entra de novo aquela fera selvagem contra a igreja. Que Deus nos proteja de espíritos de assolação contra a tua vida, porque Satanás anda ao derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Tem pessoas usadas por Satanás que está a ponto de dar um bote em cima de você para te estraçalhar, para te jogar no chão, mas a Bíblia diz assim, ó, os meus anjos acampam-se ao redor dos que eu temem para o proteger. Você entendeu? Nenhuma fera selvagem vai te derrotar, vai te machucar. Agora o princípio é você temer a Deus. Quando eu vejo algo interessante, além de castigar muitos crentes da sinagoga, forçava-os a blasfemar por meio de tortura, encerrava-os na prisão e dava o seu voto quando os matava. O que o Paulo fazia quando pegava cristão e prendia? Irmão Vitor, cooperador Vitor, o que Paulo fazia? Paulo fazia assim, colocava na prisão e fazia pressão psicológica. É que muitas vezes acontece nos dias de hoje, alguém tentando fazer pressão psicológica com você, irmão. Você não precisa ser pressionado psicologicamente. Não, irmão, você está servindo a Deus, você está falando a verdade, você está com uma direção, você está na rota, essa rota não é de fuga, segundo o estudo lá de Macai, rota de fuga é rota para covarde. Não, eu estou na rota que vai para o céu, e daqui eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda, eu estou aqui. Se alguém está te fazendo pressão psicológica, não dá bola. Sabe por quê? Porque Paulo botava muitos cristãos na cadeia e fazia pressão psicológica. Imagina só, um cristão na cadeia, vou lá matar a tua família. Se tu não largar Cristo, o diabo manda ele, você vai perder o emprego. Peraí, ontem tinha que largar o pai, né? Largar as redes e também largar o pai. A mensagem de ontem, pois é, não me chama mais de pai nem de mãe, nem de irmão também. Não põe mais os pés aqui na minha casa, se você continuar servindo a Deus. A pressão psicológica. Você vai para a fornalha, você vai para a cova dos leões, você vai mofar na cadeia, tu vai morrer de fome aqui na cova no deserto. Não te preocupa, Deus te tira de lá. Leão não te morde. Você vai para a cadeia? Vai para a cadeia. Hoje à tarde nós falamos, foi no médico, eu acho que foi no básico. Nós falamos de José, foi José. Você vai para a cadeia, você vai ser caluniado. Você vai ser tudo, não tem problema. Deus está contigo, Deus está com Deus também. Beleza. Os teus caluniadores vão ter que depois assistir Deus te exaltando. E Deus dando misericórdia para você, para perdoar os caluniadores. Não para se vingar, mas para perdoar. Olha que José teve misericórdia, a graça de Deus, para olhar para a mulher que Potifar e dizer assim: ei, esquece. Só te
vista mais adequadamente agora, porque agora é eu que sou governador aqui. Não aceito, entendeu? Imagina, né? Começou a botar os meninos, ó, ei, vai lá trocar de roupa. Não quero você dessa maneira aqui na minha frente. Você já me tentou uma vez. Essa aqui eu ganhei do rei. Essa foi mentira. Entendeu? Nós estamos vendo, nós estamos falando de pressão psicológica, pastor. Agora eu vejo algo interessante. Segunda coisa, sobre o apóstolo Paulo. A perseguição acarretou grande dispersão. Capítulo 8, versículo 4. A comissão foi cumprida através da perseguição. Pastor, Jesus falou aqui, assim bem assim, ó. Olha, Jesus disse, deu uma ordem. Irmã Eli, Jesus falou bem assim: ei, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. E depois que veio a confirmação, vocês vazam. Vocês, ó, se mandam. Vocês vão evangelizar. Vocês vão pregar o meu evangelho. Aí vocês idem por todo mundo. Idem por todo mundo. Mas primeiro espera a confirmação. Beleza, veio a confirmação. Deus, maravilha, glória a Deus. Oh, maravilha. Está gostoso aqui em Jerusalém. Oh, Deus tem chamada na vida de muita gente aqui. Deus tem chamada, eu tenho chamada. Você até canta aquele louvor que a mamãe Estela canta, né? Eu tenho chamada e sei que ela vai cumprir. Você chora. Aí se alguém chegar para você, vai fazer alguma coisa para Deus. Não, pastor, eu não tenho capacidade, não posso, não sei. Você tem chamado? Tenho chamado, pastor. Então arregaça a manga e começa a botar em prática. Por quê? Porque senão a perseguição vai forçar você a fazer. Jonas tinha chamada, Jonas tinha uma direção, Jonas tinha a palavra. Deus deu, Diácono Marcelo, até a palavra para Jonas pregar. Ei, dentro de 40 dias, Nínive será consumida. Não. Cara, o que Jonas fez? Jonas fugiu da rota. Não tem problema, não vai muito longe. Começa a se levantar uma tempestade. Pastor, por que tem tempestade na minha família? Dá uma olhada se você está na rota que Deus te colocou. Ou a rota de Deus. Porque a tua rota não é de Deus. A tua rota é o teu ego. Você tem que estar na rota de Deus. Dá uma olhada, por que a tempestade se levantou atrás de Jonas? Quase botou a embarcação do povo que estava abençoando Jonas, ajudando Jonas a viajar, a pique, porque Jonas estava fora da rota. Uma pessoa fora da rota vem perseguição, vem grande peixe, e vem 3 dias de isolamento lá embaixo. Aí você fica lá, né? Naquela, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Todo mundo gosta de mim, estou sozinho aqui. Aí entra a depressão, começa a botar minhoca na cabeça. Começa a olhar para cima e dizer: Deus, eu te agradeço porque o peixe não me mastigou. Se eu estou vivo aqui dentro, tá ruim aqui, está fedido aqui, eu já tive melhor. Quando eu estava na tua direção, eu estava melhor. Agora que eu estou na minha direção, eu estou num esterco. Mas eu ainda te agradeço porque eu tenho vida. Aleluia. Enquanto você tiver fôlego de vida, ainda há uma esperança. Agora, se você caísse nos dentes dos peixes, se foi. Quando eu vejo a perseguição, ainda falando, acarretou grande dispersão. A perseguição nunca destruiu a igreja, meus amados. Coloca isso na sua cabeça. A perseguição, os perseguidores pensam que a igreja sofre quando eles começam a fazer alguma coisa contra a igreja ou contra quem está na igreja. A Bíblia diz: ai daquele que escandalizar ou que escandalizar um dos meus pequeninos. A Bíblia diz: ai daquele. Entendeu? E agora não dá nem para dizer é Deus. Não adianta, porque nós todos estamos envolvidos. É muito fácil quando a gente fala, né? Ouve alguém falar e a gente fala é Deus. Muitas das vezes a mensagem é para nós mesmos, não para o irmão do lado. Temos que refletir um pouco. A Bíblia diz: examina o homem a si mesmo. Estamos cansados de ver defeito na vida dos outros. Na
porta do céu nós vamos ver muitas pessoas que tinham defeito aqui entrar, e nós perfeitos, ficar do lado de fora. Vai ser assim no dia da colheita. Por quê? Porque o nível sei lá, de julgamento aqui nessa terra está acima da palavra do Senhor. Quando eu vejo a perseguição, ela nunca destruiu a igreja, ao contrário, alargou as fronteiras. Quando você persegue, quando alguém persegue você, você sabe que se você estiver forte em Cristo, isso só vai te fortalecer mais ainda. A perseguição só te fortalece. A perseguição só te faz mais forte, só te faz mais sábio, só te faz mais resistente, só faz você glorificar mais uma vez o nome do Senhor. Quando eu vejo a perseguição, a palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, espalhar sementes. Tá? O escritor acrescenta que a perseguição faz com que a igreja, aquilo que o vento faz com a semente, a perseguição faz com a igreja o que o vento faz com a semente. O que o vento faz com a semente? Ali, ó. Assim a perseguição faz com a igreja. Acabei com o toquinho. Mas quantas flores vai nascer? Quantas flores vai nascer? Pastor, olha aqui, os cristãos em Jerusalém eram a semente de Deus. A perseguição foi usada por Deus para plantar em novos solos, ainda, a fim de que dessem frutos. Daí nasceu o provérbio, que diz bem assim: o sangue dos mares é a sementeira da igreja. Ainda tem aquele hino da Mara Lima, que muitos irmãos cantam: eu sou a semente dos santos, do sangue. Como é que é a outra parte? Eu sou a semente do sangue. Eu sou a semente de alguém. Alguém sofreu para mim estar aqui. Pastor, não tem ninguém que sofreu, então vai direto na cruz. Que alguém sofreu. Mas eu tenho certeza que alguém passou horas e horas orando pela tua vida. Alguém até andou descalço para frequentar cultos, não sei quantos quilômetros, para orar pela tua vida, pela tua família. E hoje você está aqui, graças a Deus. Então o que você está fazendo? Continue orando pela vida de alguém, para que alguém diga bem assim: eu sou semente de alguém. Eu sou semente de alguém. Já pensou alguém um dia chegar para você e dizer: meus irmãos, antes de eu começar a mensagem, eu quero aqui externar o meu agradecimento aqui, mas pastor, o senhor é um conferencista internacional, graças a Deus, mas eu quero, irmã, se coloca de pé. Aquela irmãzinha lá se coloca de pé. Hoje já está cheio de ruga, aquele irmãozinho ali hoje já está a cabeça toda para irmã. Eu quero agradecer a Deus. Talvez você não saiba, mas um dia você estava pregando naquele determinado culto, lá naquela determinada cidade da Austrália, e eu estava lá do outro lado, ou lá do outro lado da rua, eu não sei onde eu estava, mas aquela mensagem me fez eu mudar de ideia. Aquela mensagem me convenceu. Você semeou, foi embora. É Deus que dá o crescimento. E agora você: nossa, pastor, mas eu estou na igreja, meu irmão, porque você semeou na minha vida. Eu sou um pastor porque você semeou na minha vida. Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma profetisa, eu sou uma cantora porque você semeou na minha vida. Um dia alguém te acha, é só você semear. Um dia alguém te surpreende. Um dia alguém te surpreende. Talvez pode ser até naquele dia quando você está lá encostadinho, né? Pensando que já acabou. Não, vou deixar os novos trabalhar, eu vou ficar no meu cantinho aqui, eu vou só servir a Deus, eu não vou fazer mais nada, estou de boa, já trabalhei demais para o Senhor, vou deixar os novinhos trabalhar. Daqui a pouco Deus levanta alguém e vai lá e diz assim: homem, mulher, eu sou a semente que um dia você plantou.
pessoa continua falando bem assim, ó. Por que você parou? O ruim é que se essa pessoa diz assim, eu sou a semente que você plantou, mas por que você parou de plantar? Por que você parou de plantar? Quantos de mim poderiam estar em cima do púlpito, poderiam estar pregando, mas você parou de plantar? Você desanimou. Quantas vidas você poderia ter direcionado, você poderia ter aconselhado, você poderia ter salvado, mas você parou, se machucou e não tratou dos teus ferimentos. Pastor, quando falamos da perseguição, a cara é tão grande de dispersão, eu vejo algo interessante aqui, ó. Ela produziu uma poderosa evangelização. A perseguição, pastor, segundo o escritor, ele afirma que o vento aumenta a chama. Quanto mais o vento da perseguição vem contra a igreja, mais a chama aquece. Quando eu falei do lenço, é por causa disso. Quer ver você estar sensível à voz do Senhor? É você estar passando meio uma fase, uma luta. É você estar passando uma fase de dificuldade. Meu Deus do céu, esse louvor falou comigo. Os hinos da harpa, nunca o hino da harpa falou comigo, agora o hino falou comigo. Olha só, aquela irmã foi dar um testemunho, meu Deus do céu, essa palavra veio direto para mim. Ah, você se torna sensível. O culto todo é para ti. Agora você quer estar bem? Você estou bem, pastor, estou bem, graças a Deus. Está tudo bem, o dinheiro está forrando lá no banco. Saúde, beleza, estou com o corpo que é um violão. A voz está tinindo, né? Beleza. Ah, quem é que vai pregar? Ah, é o diácono? Ah, o relógio está lá, né? É? Hurry up. É, né? Hurry up. Vambora, que amanhã. Agora, quando você está passando por uma dificuldade, meu Deus, tudo fala contigo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Quando o negócio está bom, você abandona. Você larga. Por isso que muitas das vezes Deus não te tira de uma dificuldade. O próprio apóstolo Paulo reclamava com Deus, irmã Flávia. Tira esse espinho da carne que não está. Muitas das vezes me prejudica. Mas aí Deus responde assim, é na tua fraqueza que eu te fortaleço. Pastor, ainda falando, olha só. Os imperadores romanos tentaram deter a igreja, queimando os crentes, jogando nas arenas, porém a igreja multiplicou ainda mais. Olha só, a perseguição japonesa, comunista da Coreia do Sul, não conseguiu destruir a igreja. Ao contrário, a igreja na sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Agora nós vemos em 1949, o governo chinês foi derrotado pelo comunista. Na época em 637, missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, cristãos na China eram 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter os passos de uma igreja. Ninguém pode deter. Eles prejudicam agora, pode ter certeza. Amanhã vai estar o dobro. Prejudica agora, amanhã vai estar o dobro. Pastor, quando eu vejo a força leiga, ainda falando, a força leiga amplia a evangelização. Pastor, a evangelização não é um programa, mas é um estilo de vida. Você não, vamos fazer um programa de evangelização. Não, a evangelização é um estilo de vida. Onde você estiver, você já tem que estar evangelizando. Cumprimento o amigo, já cumprimenta com uma palavra de profecia, já cumprimenta com uma palavra de bênção, você já está evangelizando. Os amigos olham para você na rua, no trabalho, aonde você estiver, no shopping, aonde você estiver, tua vida tem que ser um evangelismo. Vejo que quem passa aqui é um santo, uma santa mulher, um homem de Deus. Já é um evangelismo. Temos que viver, pregar aos olhos e também ao que fala. Não adianta eu dizer, mas não viver o que eu digo. Pastor, ainda falando aqui, o projeto de Deus
é o evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura, em cada geração. Os apóstolos sozinhos não podiam ganhar o mundo. Cada crente, porém, tornou-se um missionário. Lucas ainda relata no capítulo 8, versículo 4. O que diz lá? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Imagina só a perseguição lá em Jerusalém. E o povo saindo, correndo, o povo fugindo, o povo né? E aí onde ele chegava, posso ficar por aqui, rapaz. O que aconteceu que você veio parar aqui? Moço, tu nem sabe o que Deus está falando. Olha só, olha o linguajar do crente, irmão Marcos. Vou fazer 2 tipos de linguajar agora, né? Só lá para aquela cidade que o pastor Renato fala, lá que tem. Imagina o linguajar do crente na perseguição. O que está acontecendo, rapaz? Por que você veio parar aqui? Por que você está nessa situação? Rapaz, nem te conto. Linguajar do crente. Deus está trabalhando de uma tal forma naquela cidade, manda nela. Deus está espalhando missionário para tudo quanto é lado. Deus está enviando, está mantendo e está ainda provocando incentivadores. Que às vezes você precisa de incentivo para fazer missão, né? Aí Deus manda os perseguidores entrar em você. E você sabe fazer missão. Meu Deus, é bênção pura, Pai. Deus me trouxe para esse lugar. Essa é a palavra do cristão. Mesmo na perseguição, ele fala bem assim, foi Deus que me trouxe para cá. E se ele me trouxe para cá, porque algo ele tem comigo aqui. E eu vou começar a plantar a palavra. Deus está trabalhando, a igreja está crescendo. Olha só, antes era só Jerusalém. Agora eu assumo que foi irmãos para lá, que foi irmão para lá. Bênção de Deus. Agora olha o linguajar do crente que não é crente. Aqueles que moram lá naquela cidade do Pela. O que você veio parar aqui, meu amor? Rapaz, nem te conto. Tem o maior do bafafá. Moço, tem um babado aqui. Ixi. Olha, tem um negócio. Rapaz, vem a polícia entrar. Eu sabia que um dia a polícia ia entrar naquela ideia, porque eu não vou cagar aquele pastor. Bicho arrogante. Rapaz, nariz desse tamanho. Prega, ele só fala pra ele. E sempre que ele pega a palavra direto, estava na hora que a polícia dar um basta naquela igreja. Rapaz, dispersou tudo, foi todo mundo, está todo mundo sofrendo por causa daquele pastor. Está todo mundo sofrendo por causa daquele, está todo mundo sofrendo. Ai, nossa, mas nem te conta que volta esse povo. Isso aí, nossa, qual é? Sem contar, olha, eu fiquei sabendo, não sei, fiquei sabendo. Aí começa aqueles fiquei sabendo, estou sabendo, falaram, estão comentando, sabe? Conversa de caixaria lá, conversa lá de, como é que é? Conversa de graxaria, que é tudo que não presta, né? Vamos deixar isso, conversa de graxaria, é aquilo que não presta, vai tudo lá para graxaria para fazer esterco, né? Estão falando, essa é a conversa do crente que não é crente, mas o crente que é crente diz assim, deu perseguição, deu, mas foi Deus que preparou. Você sabia que se não houvesse essa perseguição, eu jamais estaria aqui? Jamais estaria aqui. Jamais teria casado, jamais teria isso, jamais teria aquilo. Deus jamais teria se preparado. Se não houvesse isso aí, se não houvesse aquilo lá, se eu não tivesse saído para tentar fazer algo errado, e aí eu chego lá naquela igreja, Deus fala e eu volto, jamais estaria aqui como missionário, esposa de pastor. Lembra, né? Aconteceu. Fase difícil da vida. Aonde a gente pensa, acabou, não acabou não, Deus está preparando só o terreno para você, Porque se você muitas das vezes não acredita quando Deus fala por bem, Deus provoca uma situação para você sair por mal, pela perseguição mesmo. Ele até prepara os patrocinadores para você, que são os perseguidores, que vão ser o gás que vai te impulsionar, entendeu? Ele coloca um monte de perseguição atrás de você para você clamar, Deus me prepara, Deus me dá paciência, Deus dá-lhe perseguição para te dar paciência. Jesus, eu preciso de paciência, Deus dá-lhe para você ter paciência. Deus vai te preparando ali na prova dele, na raça. Quando eu vejo aqui a palavra de Deus falando, né? Aí eu vejo a força leiga amplia a evangelização. Eu vejo que houve um impacto. Deixa eu ver qual que era o último aqui. A pregação foi endereçada
Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. O evangelho rompeu barreiras, a pregação aos ouvidos. Aqui, a força alheia amplia a evangelização. Agora eu vejo algo interessante aqui falando, tá? Sobre a pregação aos ouvidos e aos olhos da credibilidade à evangelização. O escritor destaca 4 pontos importantes: o pregador, a audiência, a mensagem e o resultado. O pregador, a audiência, o resultado e a mensagem, né? Se o diácono Filipe é o pregador, os samaritanos são a sua audiência, Cristo é o conteúdo da sua mensagem, e o resultado foi a grande alegria e muitas vidas entregues ao Senhor. Pastor, para onde Filipe foi? Filipe também saiu por causa da perseguição. Filipe foi da onde? Lá na Samaria, cidade de Samaria, cidade que ninguém gostava de ir para lá. Deus mandou Filipe. E agora Filipe chega lá começando a malhar pau, começando a meter o sarrafo no defeito das pessoas. Não, isso é pregação de quem não tem conteúdo para pregar. Quem tem conteúdo para pregar vai chegar lá em Samaria e vai conseguir pregar diante dos inimigos a palavra de Deus. Se tu prega a palavra de Deus, não precisa ter medo de pregar. Você está pregando a palavra de Deus. Agora quando você sai da palavra de Deus, aí tu te cuida. Porque uma palavra fora, tu está lascado. Imagina Filipe chegando lá em Samaria, inimigos número 1 dos judeus. Chegando lá em Samaria, 4 coisas aqui que nós temos. Primeiro, o pregador, Filipe era um diácono cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, a audiência. Quem é a audiência? Os samaritanos. Não era grande coisa. Eu gostaria de pregar para uma igreja, né? Povo avivado, cheio do Espírito Santo, pentecostal, como é que ele de piluíra aqui, ó. Pá. Não, mas a audiência que ele tinha para pregar lá eram os samaritanos. Inimigos que não gostavam de judeu também não gostava de samaritanos, mas Deus me colocou lá no meio dos inimigos. Se Deus se colocou no meio dos inimigos, pega a palavra e não te cales. Prega a palavra e não te cales. A palavra de Deus é essa. Pastor Hilmar, qual foi a mensagem que o Filipe usou? A mensagem não foi ele, a mensagem não foi a situação da terra, a mensagem não foi a fraqueza das pessoas, as circunstâncias da vida, não. A mensagem foi: Jesus salva, cura e batiza do Espírito Santo. Jesus morreu para nos salvar, Jesus vai te libertar, Jesus está aqui e vai libertar a tua vida. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? Pessoas eram libertas. O evangelho rompeu as barreiras do preconceito. Olha só, meus irmãos, capítulo 8, versículo 5, o que diz lá? Descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, olha esse versículo aí, dá a mensagem 63, irmã. E descendo Felipe, quem era Felipe? Aí já dá o primeiro tópico. A cidade de Samaria, que era a cidade de Samaria, já dá o segundo tópico. E a pregação de Filipe era, e pregava a Cristo, terceiro tópico, pronto. Ninguém quer descer para Samaria. Nós temos provas na Bíblia que ninguém queria descer para Samaria. Tanto é que Jesus foi na frente e disse bem assim, ó: é necessário passar por Samaria. Um dia, Jesus quem sabe até falou bem assim: um dia vai haver perseguição aqui e vocês vão precisar de Samaria. Vão ter que pregar para Samaria. Não despreze Samaria. Pastor, o que vejo ali? O evangelho rompeu a barreira do preconceito. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu e meio gentil, produto de uma miscigenação com povos pagãos. Começaram a falar em outra língua misturada. Irmão, hoje nós vemos muitas das vezes no meio do povo cristão um povo mestiço, um povo samaritano, não um povo cristão, mas um povo samaritano, aonde consegue falar 2 tipos de língua, fala a língua cristã e lá fora fala a língua do mundo. Esse tipo de pessoa é espírito samaritano, povo mestiço. Nós vimos Zorobabel, quando foi reconstruir o templo, os samaritanos vieram
querer ajudar a construir o templo, você não vai, não. Vocês são misturados. Vocês não vão construir o templo. Aqui só constrói, só trabalha no templo quem é realmente judeu. Pastor, quando eu vejo algo interessante aqui, eles se opuseram na reconstrução do templo de Jerusalém no século 6. Agora eu vejo os samaritanos instituíram os novos sacerdotes, rejeitaram o Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Os samaritanos, eles fizeram a sua própria cúpula. Os samaritanos, eles construíram o seu próprio templo. Os samaritanos, eles consagraram seus próprios sacerdotes fora da linhagem de Arão. Os samaritanos, eles eram um povo que estavam contra os preceitos judaicos. Agora, quando eu vejo, não se dava com os judeus, pois esses o desprezavam como um povo híbrido, tanto na raça como na religião, não se davam. Para os judeus, os samaritanos eram hereges e cismáticos, mas o evangelho rompe barreiras e desfaz essa marca. Por quê? Porque Jesus foi lá e disse, é necessário passar por Samaria. E Jesus provou que em Samaria tinha almas. Tanto é que ele ganhou uma alma. A mulher samaritana, a Bíblia nem menciona o nome dela, mas a Bíblia diz que ela depois ganhou muitas pessoas para Jesus. Quando eu vejo ainda falando, para nós encerrar, nós temos aqui, em segundo lugar, a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Quando eu vejo interessada, é que atinge alguém, vai a alguém. As pessoas não só ouviam, mas também viam as coisas que Felipe fazia. Aonde? Na cidade de Samaria. Não era preconceituoso, porque quem tem Jesus no coração não tem preconceito. Ele tem um conceito formado. Ele ama todos de uma forma igual. O mais pobre até o mais rico, o mais dificultoso até o mais forte. Agora vemos que esse também foi um método que Jesus mandou dizer a João Batista na prisão, que ele estava falando e fazendo. Tanto é que João Batista, depois que pregou Jesus, depois que anunciou Jesus, ele foi preso. Os discípulos não. João Batista está preso. Jesus começa o seu ministério, e aí João Batista lá, meu Deus do céu, será que esse camarada que está lá na cidade é realmente que eu estava anunciando? E aí João Batista chama os seus discípulos. Ainda os discípulos de João Batista não estavam seguindo a Jesus, eram discípulos de João Batista. Ele chama os seus discípulos e diz assim, vai lá e vê, pede para esse homem se ele é realmente o Messias. Os discípulos de João Batista foram lá e pediram para Jesus, você é, João Batista mandou pedir se você é aquele Messias que deveria de vir. O que Jesus falou? Jesus respondeu, eu sou? Jesus disse, eu sou? Não. Jesus disse assim, os sinais provam. Os sinais provam. Eu vejo Jesus falando para os discípulos de João Batista, ei, dá uma olhada aqui. Esse daqui era leproso, esse daqui era cego, esse daqui era endemoniado, esse daqui era isso, esse daqui batia na mulher, esse daqui era alcoólatra, esse daqui era ladrão, esse daqui era... O que você está vendo? Nossa, todos eles estão transformados. Não preciso de responder nada, né? Eu já entendi. João Batista, sim. Os cegos veem, os leprosos são curados, os endemoniados são expulsos. Moço, não deveria ver. João Batista levanta e põe ele. Segue ele, esqueça eu. Segue ele, porque ele é o enviado de Deus. Os sinais provam, diácono Luiz, os sinais provam. Você não precisa provar nada. Jesus prometeu para você, esses sinais seguirão os que creem. Você não precisa dizer que é cheio do Espírito Santo, o sinal vai provar que você é. Você não precisa dizer que você é usado por Deus, que você faz isso, que você não precisa não. Você precisa ter sinal na tua vida. Você precisa ter sinal. Houve um impacto e prodígio de maravilha e alegria. Onde, pastor? Cidade de Samaria. Quem estava pregando lá? Felipe tinha sinal na vida dele, tinha transformação na vida deles lá. Olha que as pessoas ouviam e viam. Hoje
seus escândalos do que pelos seus milagres. Pastor, ainda temos a igreja aqui divorciou a pregação da vida. Antônio Vieira pergunta bem assim, ó: se a boa semente produz 30, 60, por 100 ou por 1, porque hoje a semente não produz nada. Porque hoje a semente não produz mais nada. Cadê os sinais, pastor? Sinal é símbolo de poder. É símbolo de poder. O meu desejo é que todos os obreiros recebam o Espírito Santo, recebam o batismo do Espírito Santo, para que eles tenham um sinal de poder nas suas vidas. Para onde eles estão, imposar as suas mãos com a autoridade do céu. Leprosos são curados, demônios são expulsos, aleijados são levantados, famílias são libertas. Mas precisa ter o Espírito Santo na tua vida. Você precisa buscar dom de poder, você precisa buscar o batismo, a confirmação, você precisa de sinal na tua vida. Pastor, ele não vai vir assim. Você precisa buscar. Se coloca de pé, igreja do Senhor. Macarina se prepara para adorar o nome do Senhor. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, meus amados. Você precisa ter na tua vida e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pastor, eu tenho medo, eu gosto de pregar em Jerusalém, mas quando se fala por Samaria, eu quero cortar caminho, eu tenho um certo medo, eu tenho uma certa insegurança. Eu quero dizer para ti, Deus te chamou para ser um atalaia, um profeta, não um covarde. Deus te chamou para ter autoridade, Deus te chamou para pregar Cristo. Então prega em lugares. Aleluia. Deus te chamou para ser um profeta. Não deixa a perseguição ir atrás de você. Não deixa a baleia ir atrás de você. Não deixa a tempestade ir atrás de você. Vai sozinho. Você sabe que tu tem um chamado. Você sabe que tu tem uma chamada missionária. Então começa a fazer enquanto é tempo. Eu quero orar por você. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode não dá pra sinal, não dá sinal. pra o seu grande poder. Aonde está o sinal da tua vida? Aonde Ele está o sinal da faz tua o que Ele vida? quer, soberano e forte até o infinito. Eu quero orar por você, vem à frente. Estaremos orando pela tua vida. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e vai Deus vai te levar a Samaria. Deus vai te levar a Samaria. Haverá alegria em Samaria por causa da tua vida. Haverá sinais e prodígios em Samaria por causa da tua vida. Haverá alegria e milagres em Samaria por causa da tua vida. Mas alguém precisa ir a Samaria. Sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se eles são capazes de terra explodir, eles sempre resolvem sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o tambor. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus que nos serve. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.